A defesa da coletividade ganhou força a partir da criação de um instrumento hoje muito comum nos tribunais. A ação civil pública surgiu para garantir o direito de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública de propor ações em defesa do interesse comum. Uma análise aprofundada do tema está no livro Aspectos Controvertidos da Ação Civil Pública, que é a nossa dica de leitura do quadro Prateleira. Cerca de 90% das ações civis públicas que tramitam na Justiça contam com a atuação do Ministério Público, seja como autor ou como fiscal da lei. A experiência com esse tipo de ação por mais de 20 anos levou o subprocurador-geral da República aposentado, João Batista de Almeida, a escrever o livro Aspectos Controvertidos da Ação Civil Pública. O livro traça um histórico desse instrumento jurídico criado em 1985. Originalmente, a ação civil pública tinha como objetivo proteger questões ligadas ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio histórico, artístico e arquitetônico. O sucesso dessas ações, no entanto, fez com que a área de atuação fosse ampliada. Hoje, a ação civil pública pode ser proposta também em defesa da família, da criança e do idoso. No total, 18 bens são tutelados. Foi direcionado exatamente para beneficiar a sociedade, os grupos, categorias ou classes sociais, né, e profissionais, e também a população como um todo. Então, quer dizer, o objetivo é garantir o acesso à justiça coletivamente. Há situações em que o conflito de interesses coloca em xeque necessidades importantes do país, como conciliar desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. Nós sempre dizemos que essa lei, ela cuida de assuntos de alta conflituosidade, porque se de um lado eu tenho um direito poderoso, que seria, por exemplo, o direito do desenvolvimento, do pleno emprego da população, por outro eu tenho que observar questões ambientais. Eu não posso autorizar a construção de uma usina hidrelétrica, de uma rodovia, prejudicando o meio ambiente. Mas também temos que ponderar as situações em que isso pode ser feito. Além do Ministério Público, outras instituições podem propor a ação civil pública, entre elas a Defensoria Pública, os órgãos públicos e as entidades estatais. Todos atuam com o objetivo de proteger os interesses da sociedade e das pessoas mais simples que precisam do auxílio do Estado. Se uma política pública foi prevista e não foi implementada, essa lei se presta a fazer com que se implemente aquela política pública. Se um prefeito deveria aplicar um percentual de 25% na educação fundamental com recursos próprios e não o fez, no ano seguinte, ele obrigatoriamente vai ter que fazer isso, vai ter que incluir no orçamento aquilo que ele deixou de aplicar. Portanto, as fraudes e os desmandos não ficam sem punição. A preocupação com a preservação do patrimônio da antiga Rede Ferroviária Federal foi tema de um encontro entre especialistas em Porto Alegre. O debate incluiu também a necessidade de o Brasil voltar a ter mais linhas de transporte ferroviário de passageiros e não apenas de cargas, como era no passado. O trem ainda hoje é um dos principais meios de transporte de carga e de passageiros em todo o mundo, principalmente em países de grandes extensões. No Brasil, as composições da Rede Ferroviária Federal fizeram parte da história política, econômica e cultural do país. A Rede Ferroviária Federal chegou a operar 22 mil quilômetros de linhas em todo o país. Depois de uma crise no setor, foi privatizada na década de 90. A malha da rede ferroviária foi dividida entre várias empresas. A privatização completou 13 anos e, segundo as concessionárias, o modelo é eficiente, pois liga centros de produção agrícola e de minérios às cidades portuárias e polos industriais. Isto favorece o escoamento da produção e as exportações. Hoje o país tem quase 30 mil quilômetros de vias férreas, uma extensão maior do que no passado. Mas apesar do aumento da malha, muitos trechos foram desativados, principalmente no que se refere ao transporte de passageiros. No Rio Grande do Sul, 1/3 das linhas deixou de operar. A empresa que assumiu a concessão alegou baixa lucratividade. A consequência
foi que várias regiões ficaram sem o transporte ferroviário. Nos trechos desativados, os trilhos viraram rua para moradores de ocupações irregulares. A falta de manutenção prejudica ainda o patrimônio da antiga rede ferroviária federal. Estações históricas estão abandonadas e depredadas. Essa unidade da concessionária América Latina Logística já funcionou no passado como oficina e estação da extinta rede ferroviária. Hoje, serve como pátio para manobras. Aqui, constatamos duas realidades. Toda a movimentação dos pátios é informatizada. A manutenção é uma prioridade da concessionária. Já o equipamento que foi utilizado em linhas hoje desativadas e que está parado desde o período da extinta rede ferroviária federal está abandonado e virou sucata. A situação em que se encontram as ferrovias brasileiras foi o tema do seminário Ferrovias no Brasil, promovido pelo Ministério Público Federal em Porto Alegre. Para esta professora e pesquisadora, que tem 2 livros publicados sobre a história das ferrovias, parte deste passado está desaparecendo. Se nós formos resgatar minimamente a história da estrutura ferroviária ou do projeto ferroviário no Brasil, nós vamos entender que foi um projeto extremamente grandioso, com todas os seus desvios, as suas mazelas, as suas consequências de legislações não tão favoráveis ao país, mas de toda forma foi um projeto que teve um papel grandioso dentro da história. O representante da América Latina Logística disse que depois da privatização, as ferrovias investiram no setor cerca de 18 bilhões de reais, mas há muito ainda a ser feito. Entendemos que na parte de patrimônio houve uma linha um pouco tênue aí, que é a segregação entre os bens operacionais e os bens não operacionais. A gente tem uma agenda onde a gente busca soluções, constrói soluções para poder dar um destino a esse patrimônio. Depois de 2 dias de debate, o Ministério Público Federal decidiu que será criado um grupo de trabalho nacional para tratar do tema. A conclusão é de que é preciso atuar no cumprimento pleno dos contratos de concessão, incentivar a transferência de patrimônio a municípios interessados em sua preservação, além de fomentar a implantação de novos trechos ferroviários para atender também o transporte de passageiros e não apenas de cargas. Nós temos que pensar também o futuro, ou seja, pensar como viabilizar esse transporte que é economicamente mais viável, que é tecnicamente recomendável, que enfim é mais barato, que ecologicamente também é mais adequado. Pensar as ferrovias no Brasil é estar pensando o amanhã, está pensando, digamos, um porvir com uma infraestrutura econômica e também, digamos, psicológica muito melhor do que a atual. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. Espero você no próximo programa. Até lá! Thank you.